Heródoto, tem uma pergunta para você. Você come inseto? Se eu como inseto? Alguns eu como. A minha avó, por exemplo, ela pegava a fêmea do cupim, chamado tanajura, botava na frigideira. Era uma comida do interior, né? E a gente comia aquela formiguinha, uma delícia aquela formiguinha. Você experimentou ou não? Eu ainda não experimentei, mas conheço gente... Olha, inclusive no Record News Rural, teve um queijo premiado que usava esse inseto aí. A gente até já mostrou no Record News Rural. Agora, essa curiosidade que a gente vai falar agora vai chocar muita gente. Todos os dias, nós todos comemos inseto. É isso mesmo. E está tudo aprovado pela Anvisa. É que corantes de 68 categorias de alimentos usam esse ingrediente inusitado. Segundo a Anvisa, olha só, aperitivos à base de batatas, cereais, farinha ou amido usam a tintura, assim como alguns tipos de balas, além de bebidas com graduação alcoólica de até 15%, cereais matinais, cervejas, massas frescas de curta duração, entre outros alimentos, viu? Então, para explicar o motivo que os insetos são usados em comidas, a gente convidou a Ana Moreira, que é mestre e doutora em ciências dos alimentos e também professora de nutrição da Universidade Federal de Juiz de Fora. Professora, boa tarde. Seja bem-vinda. Muita gente deve estar em choque em casa agora, né? Então vamos começar explicando que inseto é esse. Então, é a conchila, né, que é a base do corante carmim, que usa muito junto com o alumínio. E faz parte, como você descreveu muito bem, de muitos ingredientes que nós fazemos uso habitualmente. Muita gente não sabe, né? Uhum. Professora, vem escrito no rótulo dos alimentos que tem, vamos dizer assim, a utilização também de pequenos insetos naquele corante? Não consta a conchila, consta o carmim, que a base dele é esse pigmento que a gente extrai desse inseto, chamado conchila, né? Então, ele extrai esse pigmento, que ele é bem avermelhadinho, que junto com o alumínio dá esse corante que consta na rotulagem nutricional, que é o carmim. Olha, então, principalmente em produtos, por exemplo, o sabor morango, né? Isso, gelatinas que a gente utiliza, marshmallows, balas. Os alimentos normalmente ultraprocessados usam corantes, alguns cereais, como você descreveu muito bem, para dar aquela cor, né, digamos assim, que é muito atrativo. Para nós, para o olho humano, a gente come com vários dos nossos sentidos, né? O olhar, ele inclusive 87% da nossa percepção é no olhar. Então, as cores têm um papel muito importante na nossa identidade visual com a comida. Então, os corantes, eles ajudam muito e fazem parte dessa rotina das nossas escolhas, das nossas preferências, das nossas aversões, né? O vermelho está muito associado ao morango, por exemplo. Então, quando você não consegue o morango natural, você usa o carmim. E parte da sua composição tem o ácido, né, um ácidozinho, que é o ácido carmínico, que é extraído de fêmeas desse inseto, que é a conchonila, né, que é até um nomezinho um pouquinho não muito usual ou conhecido para vocês. Que a gente encontra esse inseto aqui na América do Sul, principalmente no Peru. É onde a gente consegue, na indústria de alimentos, isolar esse ácido e fazer parte da composição do pigmento chamado carmim. Mas agora eu vou fazer parte do time que quando olhar alguma coisa lá que está falando de morango, eu vou falar, mas é morango ou é a cochonilha, hein? Ou é um inseto? Exato. Eu vou ficar com o pezinho meio atrás ali. Agora, por que não usa o próprio morango, hein, professora? A gente consegue isolar, né, de forma muitos corantes naturais, usando algumas extrações, temos tecnologias super padronizadas, mas às vezes a concentração ou a padronização da cor dos corantes naturais, a gente não consegue às vezes uma certa normatização ou uma quantidade suficiente, né, para extrair. E também tem a questão do sabor, que fica residual. Então, para alguns produtos, né, que a gente não consegue, não deseja aquele sabor de morango, acaba que a gente precisa ter essa alternativa, digamos assim, de um corante que não vai dar só a cor e não o sabor junto. E o morango, ele tem também essa particularidade. Uhum. Professora, e esses insetos são conseguidos aonde? Tem fazenda de criação de cochonilha? Para o consumidor, para ele saber o que contém, né, nos produtos que tem, o rótulo ele consta na lista de ingredientes. Então, nós temos as resoluções que normatizam isso de 2002, por exemplo, se não me falha a memória, a 259, ela normatiza, ela dá esse apoio para o consumidor,
para dizer exatamente os ingredientes que fazem parte desses aditivos alimentares. Os corantes são aditivos alimentares, né, que fazem parte aí da composição de muitos produtos que a gente leva para casa. Professora, onde é que essas cochonilhas são encontradas? Tem fazenda de criação de cochonilha? Lá no Peru, eu ouvi falar, vi uma matéria, um artigo publicado. É uma região aqui na América do Sul que produz, né, exclusivamente para isolar, né, esse ácido carmim, que vai fazer parte da composição do carmim, né? Então, eles fazem essa criação exclusivamente para obtenção desse corante. Professora, agora uma dúvida que chegou aqui para a gente. Essa cochonilha é aquela mesma que pode ser uma praguinha nas plantas que a gente tem em casa ou é diferente? Não, ela é um pouquinho diferente, uma espécie, a espécie dela, até eu cheguei a anotar, dei uma pesquisada, Doctylopius coccus, então é uma espécie bem específica que é trabalhada para a extração desse pigmento. E um ponto importante que a gente pensa assim, como é que fica o público vegano, né? Porque é um produto derivado de animal. Então, isso é importante a gente saber que alguns corantes, né, eles podem ser naturais, de origem vegetal, mas também temos corantes que podem ser extraídos de matrizes animais, que é o caso da cochonilha. Da importância, né, de sabermos o que está aí. Sado, também havia... Vou repetir a pergunta. Professor, no passado, havia também um insetozinho desse, que era utilizado para atingir de azul a roupa. Até que os alemães depois descobriram a química. Mas era um inseto, eu não sei se ele tinha na América Central, a senhora já ouviu falar disso? Esse particularmente não, porque como eu trabalho muito com essa parte mais natural, eu sei que o pigmento azul, para quem não sabe, a gente consegue fazer do jatobá verde, né? Você dá uma cozida, ele verdinho no leite, você faz um azul maravilhoso para colocar e colorir os alimentos de forma bem natural. Agora, só para a gente ter uma ideia, professor Heródoto, para fazer 1 quilo do corante, mais puxado para o vermelho, é preciso esmagar, em média, 150 mil insetos. Ou seja, tem que ter muito inseto, porque a indústria de alimentos fabrica muita coisa.